chance de ser novamente feliz, feliz, Brasil. Como vai? Mais uma vez temos a oportunidade de falar da Palavra de Deus. Nesse meio de jejum que estamos fazendo, hoje é o 14º dia do nosso jejum. Espero que você esteja nos acompanhando, espero que você esteja participando disso, fazendo algo que é bom e importante para mim e para você, pois o jejum é uma arma de guerra. Durante esses dias, ontem nós falamos da importância de voltarmos ao primeiro amor, e hoje eu quero falar sobre Cristo, a razão de viver. Diz a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não mais vivam para si mesmo, mas para aquele por quem ele morreu e ressuscitou. Vou repetir. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, eu e você, já não vivam mais para si mesmo, ou seja, não vivamos para nós, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você tem dúvida de quem é? Jesus, o único dentre todos os seres humanos que morreu e ressuscitou, está vivo. O texto acima, ele deixa bem claro, queridos, que aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador, aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, devem deixar bem claro para a sua própria vida que só estão vivos para Ele. Só estão vivos por quê? Porque nele e neste mundo nós temos a vida em Cristo Jesus. Ou seja, é claro, é óbvio que todas as pessoas vivem uma vida que querem viver, mas hoje nós só estamos vivos neste mundo por uma razão específica, porque Cristo vive em nós. E mais agora, porque precisamos, na realidade, de entender. Você talvez não seja obrigado a entender isso, mas se você quer agradar ao Senhor, quer viver para o Senhor, então nós temos que entender que já não vivemos mais para nós mesmos. Ou seja, você não vive para si. Todos nós temos uma tendência de querer viver somente para satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos anseios, a vontade da nossa casa, da nossa família. Todos nós temos esse desejo, essa vontade de querer fazer aquilo que nós queremos. São aspirações pessoais. É pecado isso? Não, não é pecado isso. Mas o problema é que a fonte de desejos, a fonte dessas aspirações pessoais é complicada. Porque nós vivemos uma vida onde o sistema é contrário à palavra de Deus. Temos aprendido num mundo onde o mundo é contrário aos ensinos de Deus. As pessoas têm a tendência de viver de acordo com o padrão do mundo, daquilo que ele aprende. Uma criança está na escola, ela está aprendendo todas as coisas que o mundo pode oferecer a ela. São oportunidade de emprego, são problemas sociais, problemas ecológicos, enfim, todo o sistema do mundo ele é voltado para isso. Então cria uma pressão psicológica, cria uma pressão no nosso desejo, na nossa vontade de fazer aquilo que o mundo determina. E o mundo determina egoísmo. É exatamente isso. É um viver de uma forma egoísta. E nós não podemos viver dessa forma. Este é o padrão do mundo. Nós devemos simplesmente viver para a vontade de Deus. Como sendo Cristo a vontade de Deus, não nós a vontade de Deus, não o mundo a vontade de Deus, não as ofertas a vontade de Deus. Queridos, não há nada errado de você ter ideais. Não há nada de errado você ter objetivos para cumprir. Mas entenda que todos os seus ideais, uma vez que você entregou a sua vida a Jesus Cristo, eles precisam cumprir os propósitos de Deus, no qual Deus criou para que você fosse
criado, feito e cumprisse. Porque caso isso não aconteça, você ficará frustrado. Você vai achar que Deus não está te ouvindo. Quantas não são as vezes que nós pensamos assim: Deus não me ouve mais, porque eu pedi isso a Deus, eu queria aquilo e Deus não me ouve mais. Deus não me atende. E não é isso, queridos. O problema é que os seus ideais não estão dentro da vontade de Deus. Está dentro da sua vontade. E Deus sabe qual é o que é o melhor para você. Qual é a melhor escolha para você. Mas você às vezes teima em querer fazer a sua escolha e não a escolha de Deus. Outro ponto que nós precisamos entender é que aqueles que a Cristo morreu, eles devem viver para que aquele que ele ou por ele morreu, possa viver uma vida ou dar uma vida de alegria. Ou seja, vivam para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Para aquele que ele morreu e ressuscitou. Ou seja, viva para Deus, para Cristo Jesus. O padrão bíblico para nós vivermos é Jesus Cristo. Ele é o padrão. Não é o seu vizinho, o seu amigo, o seu colega, não é o padrão norte-americano, o padrão europeu. O padrão é Jesus. Ele é a razão do nosso viver. Ele é o centro de todas as coisas. Será que você faria aquilo que Jesus fez? Ou será que Jesus faria o que você faz? Pois é. Isso é importante nós batermos nessa tecla, entendermos isso. Por quê? Porque nós precisamos fazer uma revisão, uma avaliação nova. Precisamos parar um pouquinho e pensar: será que tudo o meu padrão de vida, as minhas expectativas, os meus ideais, os meus desejos, as minhas metas estão no propósito de Deus para a minha vida? Será? O propósito de Deus para a sua vida é qual, querido? Que você tenha paz, que você tenha alegria. Porque se você estiver no propósito de Deus, se todos os seus planos, todas as suas metas estiverem voltados para o plano de Deus, então você vai viver uma vida de alegria, de contentamento, de felicidade, de paz. Porque Deus sabe o que é melhor para você. Se vivermos para Cristo, procurando fazer a vontade dEle, irmãos, nós vamos levar mais almas para Cristo, para o encontro pessoal com Ele. Então nós podemos e devemos pedir a Deus: Senhor, me ajude a viver contigo. Me ajude a ter os seus planos, as suas metas, os seus ideais para a minha vida, para que eu possa ser usado por Ti a oferecer, a colocar diante do meu amigo, do meu vizinho, do meu parente, da sua casa, da minha cidade, do meu estado, do meu Brasil. Um Brasil transformado precisa de ter transformações primeiramente em nós. Então, faça uma coisa, eu aconselho você a parar um pouquinho depois dessa mensagem e refletir. Avalie as suas metas, seus ideais, seus desejos. Se eles estiverem dentro do propósito de Deus, em todas as suas atividades, muito bem. Então procure ver as oportunidades de você poder levar aquela pessoa pela qual vocês têm orado, pela qual você tem clamado a Deus, a também terem uma vida de propósito aos pés de Cristo. Comece pela sua casa, pela sua família. Comece colocando diante de Deus a sua casa, seu lar, a sua família. Coloque a vida da sua família diante de Deus e fale: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Então, queridos, que você tenha Jesus Cristo como razão da sua vida e não você mesmo ou qualquer outra pessoa. Oremos. Pai querido e amado, em nome de Jesus Cristo eu quero te pedir: guarda e proteja a vida deste meu irmão, desta minha irmã, que nesse instante, ó Pai, ora comigo, junto talvez com sua família. Enfim, ó Pai, ou ora sozinho. Eu quero te pedir: ajude a este meu irmão, a esta minha irmã, ajude a esta pessoa a viver uma vida na razão de ter Jesus Cristo
como seu centro, o centro dos seus projetos, a razão da sua vida. Senhor, que a razão da vida dessa pessoa não seja um amor, não seja uma paixão por alguém, e nem por si próprio, não sejam os seus prazeres, que não sejam a sua vida econômica, a sua vida financeira, mas que seja Jesus Cristo, o Senhor, o libertador. Assim eu oro, abençoando essa vida, em nome e no amor de Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a você, a sua casa e toda a sua família, também os seus vizinhos. Deus seja contigo. Amém. Até amanhã, se o Senhor permitir.